Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei a primeira insurreição. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, sai, expulsando a minha fé, você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé, você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Amém. Marcos capítulo 6, versículo de número 42. Aleluia. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que ela diz assim: E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Senhor, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa e te pedimos, Espírito Santo, que assim como o Senhor está falando com a gente aqui hoje, mais uma vez, de diversas formas, nos louvores, nas orações, nas ministrações, continua falando, porque nós viemos aqui para te ouvir, para aprender, para sermos orientados, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui ouvindo a tua palavra, libera o teu poder sobre toda a tua igreja, queima a sonolência, pensamentos contrários, sentimentos negativos, Senhor, vai queimando tudo aquilo que vem para roubar essa semente. Não vai roubar, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito imundo que se levanta contra essa mensagem, e eu peço ao Espírito Santo que use a minha boca e que fale aos corações, que abra a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Glorifique, aplaude, adora o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Obrigado, irmão. Deus abençoa. Igreja, veja comigo aqui a palavra do Senhor, que fala sobre a primeira multiplicação de pães. Primeira multiplicação dos pães, que foi acompanhada também pela multiplicação de peixes. Qual era a situação aqui? Jesus, ele estava ensinando para uma grande multidão a palavra de Deus. Jesus, aqui nos versículos, a partir do 30, nós vamos ver Jesus se preocupando com a multidão que chegou até a ele como ovelhas que não tinham pastor. Jesus estava ali para guiar, para direcionar, para orientar. Ovelhas que não têm pastor, elas saem famintas procurando pastos, e elas correm um risco de serem devoradas por animais, de caírem em abismos, de se machucarem, de serem destruídas. Então Jesus, observando que aquele povo estava desprovido de uma liderança, porque os seus líderes, que eram os sacerdotes, estavam desviados de Deus e não tinham um alimento espiritual para aquelas pessoas. Então Jesus agora vai providenciar para eles o alimento espiritual para a alma deles. Isso é muito importante para nós, porque nós também precisamos nos alimentar de Jesus todos os dias. A nossa alma, ela precisa ser alimentada com as palavras de Jesus, com a presença de Jesus, com a graça de Jesus. Você tem uma alma, e a sua alma, se ela não for alimentada todos os dias com a palavra de Deus, sua alma fica debilitada, sua alma fica enfraquecida, e você se torna alvo fácil do inimigo. Porque mesmo que você não se alimente do Senhor, a sua alma, ela vai procurar se alimentar de outras fontes. E tem gente tentando suprir a necessidade da alma, comendo em lugares que são perigosos, comendo de mesas que não são a mesa do Senhor. E a alma, ela pode até ficar satisfeita por um tempo com alimentos que não são saudáveis, espiritualmente falando,
mas alimentos que não são saudáveis, mais cedo ou mais tarde, eles vão provocar a morte espiritual. Então deixa eu te falar uma coisa, cuidado com aquilo que você come, cuidado com aquilo que você põe para a sua alma se alimentar, cuidado com as mensagens que você ouve, com os filmes que você assiste, com as músicas que você escuta, cuidado com tudo isso, porque são alimentos para a alma, e na maioria das vezes não são saudáveis. Você precisa se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? E você sabe que você não está desprovido de pastor, porque Jesus é o seu pastor que não te abandona jamais. Ele é o seu pastor, que é o seu guia fiel, que te guia pelas veredas da justiça e que está sempre te providenciando pastos que são verdejantes. O problema nosso não é que Jesus nos deixa famintos, o problema nosso é que nós escolhemos comer outras coisas, mas a fonte do alimento saudável e verdadeiro é Jesus. Se alimenta da palavra, leia a palavra, estude a palavra, viva a palavra, amém? E assim a sua alma ficará fortalecida e saudável. Glória a Deus. Então Jesus vai alimentar aquele povo com a palavra, veja só. Teve compaixão deles, versículo 34, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E durante aquele ensinamento que foi longo, nós temos que ter paciência para comer. Tem gente que come, parece que é a última hora da vida dele, parece que é igual aquele hino que fala ao findar o labor dessa vida, né? Porque parece que está findando o labor, come, não mastiga, e vai comendo, engolindo, depois reclama, estou passando mal, estou empazinado, nossa, estou sentindo esquisito. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que mastigar a comida, nós temos que comer, e temos que mastigar, e sentir o gosto da comida. Então, coma com tranquilidade. E eu vou dizer para você que para comer as palavras de Deus, tem que ser com tranquilidade também. Senão a gente vai passar mal, além de não sermos saciados. Além de não termos o fruto do alimento, o resultado, o benefício do alimento. O que é que acontece com muitas pessoas? Elas comem a palavra de Deus assim, vou ler aqui, Mateus 26, Mateus 27, Mateus 28, Mateus 29, Mateus 30, amém, Senhor, nem tem 30, né? Amém. Vai se aproximar de Jesus, Senhor Jesus, me dá vitória, me dá perdão, me pegar, me dá abençoe, meu dia, amém. Eu já orei hoje, já li a Bíblia hoje, mas como? Como alguém que chega para comer e parece que é a última refeição que existe no mundo. Nós não podemos fazer isso, gente. Olha só, Jesus foi ensinar aquela multidão de pessoas ao ponto que já estava entardecendo. Isso quer dizer que o ensino foi longo. Isso quer dizer que aquelas pessoas foram comendo aos poucos das palavras de Jesus. Nós temos que tirar tempo para comer. Tempo para comer as palavras de Jesus com tranquilidade. Para que você leia. Para que você entenda. Para que você medite. Para que você aplique a palavra na sua vida. Deixa ela mexer e remexer com o seu coração. E assim sendo, você vai sentir-se saciado, tocado por aquela mensagem. Tá bom? Toda vez que você for orar, ore, tire tempo para orar. Não ore essa oração galopada. Eu sei, gente, que tem momentos, sim, na nossa vida que por causa de um tempo curto, nós vamos precisar orar mais rápido. Sim, nós vamos precisar ler a Bíblia mais rápido, algumas vezes. Mas isso não pode ser a base da nossa vida espiritual. São momentos, são situações que em vez que você está ali no seu trabalho, você está no trânsito, você levanta uma oração rapidinha ali, amém, Deus ouve, Deus abençoa, mas a gente não pode viver desses momentos rápidos. A gente tem que tirar momentos de tranquilidade, onde nós estaremos ali para comer, tá bom? Da palavra de Deus e desfrutar da presença de Jesus. E aquele povo estava desfrutando, e estava tão bom, gente, e é tão bom quando você começa a sentir o benefício da mensagem, não é tão bom, tão maravilhoso, que você até esquece da hora, e todo mundo esqueceu da hora, esqueceram de tal forma que, olha só o que acontece, o povo estava ali diante da palavra de Jesus,
E aí vai chegando a noite. Diga comigo, a noite vai chegar. A noite vai chegar. E a noite vai pegar todos de surpresa. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, está chegando a noite e não tem lugar para este povo comer. É deserto, o dia está adiantado, envia-os para aqueles 11 lugares e aldeias ao redor para comprar pão, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Aqui eu sinto nesse texto uma certa frustração de Jesus, e vocês vão entender por quê. Eles já estavam há tanto tempo andando com o mestre, tanto tempo presenciando Jesus fazendo maravilhas, e agora Jesus fala para eles: dê ao povo de comer. Não tem lugar para comprar, não tem dinheiro suficiente, nem se houvesse lugar para comprar. Então vocês dão a esse povo de comer. E os discípulos falam: como assim? Não tem jeito. E eu sinto uma certa frustração de Jesus, porque a esse ponto, aqueles discípulos já eram para estar preparados para viver o sobrenatural de Deus, para entender que aonde está Jesus não tem falta de nada, para entender que se Jesus estava ali presente, ele estava no controle de toda a situação, e que se ele ordenou que era para dar de comer, apenas eles deveriam dar ao povo de comer. Mas eles ainda estavam com a visão muito terrena, com a visão muito material, com a visão muito focada no problema. E sabe que às vezes Jesus fica frustrado comigo e contigo também? Porque a gente já está na caminhada com ele já faz bastante tempo, a maioria que estão aqui já faz bastante tempo, e estamos muitas vezes com a nossa mentalidade reduzida a uma visão terrena, a uma visão das coisas humanas, que são cheias de impossibilidades. E ficamos tão preocupados com a luta, preocupados com isso, preocupados com aquilo, ficamos tão ansiosos por coisas simples, por coisas que estão totalmente no controle do Senhor, e ficamos perturbados e não conseguimos dormir, e ficamos agitados, e ficamos nervosos, e ficamos cheios de dúvida. Meus irmãos, nessa noite o Senhor está dizendo para nós: amplia a tua visão, começa a ver com os olhos da fé, começa a ver que o Jesus que está contigo, é Ele que faz milagres, e Ele está no domínio de todas as coisas, e aonde Ele está presente, nada foge do controle. Até mesmo na hora da falta aparente das coisas, Jesus está ali com você, então Ele já está suprindo. Ele não vai suprir, Ele já está suprindo. O vai suprir é coisa nossa, porque a gente só enxerga tempos e tempos. Mas eu digo que onde Jesus está, Ele não vai suprir, Ele já está suprindo, porque Ele trabalha com o projeto da eternidade. Na eternidade, a sua bênção já é, a sua vitória já é, a sua maravilha de Deus, a sua vida já é, não vai ser, já é. Amém? A sua família salva já é, a sua cura já é, a sua libertação já é, a sua prosperidade já é. Porque Jesus trabalha no nível da eternidade. Na eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. Tudo é. Louvado seja o nome dEle. Então, igreja, qual é a sua visão da situação que você está vivendo agora? Não sei se você está desempregado, doente, com alguma situação difícil na sua casa. Não sei se você está cheio de contas para pagar e o dinheiro não está sendo suficiente. Eu não sei. Mas eu te convido agora a ter uma visão espiritual, uma visão da fé, uma visão, aleluia, da graça que te acompanha. E essa graça se chama Jesus. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Veja comigo aqui algumas coisas interessantes nessa palavra.
Jesus está insistindo de providenciar comida para aquele povo? Eles já estavam alimentados espiritualmente, eles já estavam saciados com a palavra de Deus, mas Jesus se preocupa com outras necessidades que o ser humano tem. Então deixa eu abrir um espaço aqui nessa mensagem para dizer para você que está aqui essa noite, se alimentando da palavra de Deus, saiba que Jesus também se preocupa com outras necessidades que há na sua vida. Aquela multidão estava bem espiritualmente, mas faltava o alimento para o corpo. Talvez você está muito bem aqui hoje, espiritualmente falando, mas está faltando algo ali na sua vida, para as coisas dessa vida. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor já está trabalhando para suprir essa necessidade que você tem. Essa necessidade, seja qual for o nome dela, e eu vou te convidar a fechar os olhos agora e pensar em qual é a sua necessidade. E você vai colocar a mão no seu coração e vai falar com Deus aí no seu coração qual é o nome da sua necessidade nessa noite. Glória a Deus. Amém. Jesus já te ouviu. Ele já te ouviu. E Ele está providenciando o socorro para você. Tá bom? Aleluia. E olha só, o que você tem? O que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Era o lanche de um menino que estava ali. E o menino ofereceu aquele lanche. E os discípulos pegaram e disseram: só tem 5 pães e 2 peixes. No meio dessa multidão só tem isso. Era tão infinitamente pequeno diante da grande necessidade. Oh, glória a Deus! Mas é justamente sobre isso que Jesus vai trabalhar. É justamente sobre aquilo que pode ser oferecido. Talvez a sua fé é pequena, sua fé é pequeniníssima. Talvez a sua força seja mínima. Mas se é isso que você tem para oferecer ao Senhor, oferece nessa noite, porque Ele vai trabalhar em cima disso. Amém? E deixa eu te falar, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Às vezes a gente diz: eu não tenho nada para oferecer. Tem alguma coisa você tem para oferecer para Deus. Pode ser pequeno aos teus olhos, mas nas mãos de Jesus irá se multiplicar. Aleluia! O seu salário pode ser pequeno, nas mãos de Jesus irá se multiplicar. A sua força pode ser pequena, nas mãos de Jesus irá se multiplicar. A sua esperança pode ser pequena, nas mãos de Jesus irá se multiplicar. As suas condições, seus recursos, sua capacidade intelectual, sua forma de ver a vida, tudo isso pode ser pequeno, como 5 pães e 2 peixes, mas coloca na mão de Jesus, coloca na mão de Jesus, porque aí tem bênção, aí tem graça, aí tem multiplicação. Aleluia! E Jesus então vai pegar aqueles 5 pães e 2 peixes, e assentaram-se, repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. Para cada milagre é necessário haver da nossa parte um gesto, ou muitos gestos de fé. Precisamos agir pela fé, fazer coisas pela fé. Às vezes estamos esperando acontecer as coisas para a gente fazer depois, mas a Bíblia nos convida, nos desafia a agirmos antes de ver acontecer, a fazermos antes das coisas surgirem milagrosamente na nossa frente. Glória a Deus! Quando o povo de Israel estava adiante do Mar Vermelho, o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Se na frente tinha o mar, mas a ordem já foi dada, é para marchar, ir para frente. Vai adiante, marcha. E enquanto eles se propuseram a marchar, mesmo com o mar na frente deles, Deus providenciou que o mar se abrisse. Aleluia, é assim que acontece. Deus nos desafia a tomarmos atitudes de fé. O homem cego, Jesus falou para ele, Jesus fez lodo, colocou nos olhos do homem e falou para ele assim: vai ao tanque de Siloé se lavar. Ele foi cego, ele foi com barro no olho e não estava vendo nada, mas ele, mesmo assim ele foi se lavar, e quando ele se lava, ele volta vendo. São atos de fé, e atos de fé são aquelas coisas que a gente faz apenas confiando no Senhor, sem nenhum sinal aparente, mas na total certeza de que o Senhor
irá agir sobre aquilo que estamos fazendo. E aqui eu vejo um ato muito poderoso de fé, porque não se esqueça que a tarde estava já, a noite já estava caindo, a tarde já estava terminando. E agora Jesus manda os discípulos fazer com que o povo se assente de 100 em 100 e de 50 em 50. Foi um grande ato de fé, porque se não desse certo, meus irmãos, ia ser uma confusão, porque a noite ia chegar, e aquele povo faminto, se assentando por quê? O natural era falar, vão embora rápido, gente, porque antes que chegue a noite, vocês precisam achar algum lugar, para comprar alguma coisa, enfim, para se virarem por aí. Mas ao invés de mandar eles embora, Jesus fala, vocês vão ficar mais, se assentem. Mandou os discípulos mandar o povo se assentar. Foi um grande gesto de fé que Deus honrou, porque até aqui só tinha ainda garantido 5 pães e 2 peixes, e uma multidão faminta. Você teria coragem? Você teria coragem de ver o sol quase se pondo e mandar aquele povo todo se assentar na expectativa? Hoje você está tranquilo, irmão. Você está ouvindo essa mensagem aqui, você está tranquilo, você já sabe o final da história. Mas ali, ao vivo, ninguém sabia o final da história, só Jesus. Mas os discípulos foram obedecendo. Aí Jesus agora pega os 5 pães e 2 peixes, levanta os olhos e os abençoa. Aleluia, e agradece e dá graças. Abençoar significa dar graças. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje, agora? Em questão de finanças, em questão de tempo, em questão de talentos, em questão de vida, enfim, em questão de tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. O que é que nós temos feito? Reclamado? Murmurado? Perguntado, cadê esse Deus? Ah, Deus não me ouve, Deus não me atende. Temos agido assim ou estamos com o coração agradecido? Precisamos ter um coração agradecido por tudo aquilo que Deus faz por nós. Pode ser esse copo d'água. Obrigado, Jesus, por esta água. Pode ser a minha respiração. Obrigado pela minha respiração. Pode ser que você tenha R$1 aí no teu bolso, ou 10 centavos. Obrigado por esse R$1 e 10 centavos. Nós não podemos ficar reclamando, mas que água é essa? R$1 no bolso. Que vida é essa que eu tenho? Que casa é essa que eu tenho? Que família é essa que eu tenho? Que carro é esse? Misericórdia. Irmão, em nome de Jesus, nós temos que banir da nossa boca as reclamações e murmurações. Nós precisamos ser pessoas gratas. Porque é na gratidão que Deus abençoa, é na gratidão que Deus te honra, é na gratidão que o céu se abre. Amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Paulo vai fazer uma referência ao que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. E Paulo vai falar que muitos não entraram na terra de Canaã porque murmuraram no deserto, porque reclamaram. Reclamaram porque lá não tinha carne. Reclamaram porque lá fazia calor. Reclamaram porque lá só tinha maná. Reclamaram porque estava muito demorado para chegar na terra prometida. Reclamaram porque lá não tinha leite, não tinha mel. Reclamaram de tanta coisa e perderam a terra, perderam a promessa porque murmuraram. Não murmura, mas adora, mesmo que na sua mesa hoje esteja só um pouquinho. Se você agradecer, esse pouquinho Deus vai poder multiplicar. Amém? Amém? Então, Jesus vai agradecer 5 pães e 2 peixes. E aí agora ele vai partir os pães. Olha só que coisa linda. E vai dar aos discípulos e vai repartir os peixes por todos. Mais um gesto de fé. Quantos pães estavam na mão de Jesus depois que Jesus agradeceu por eles? Quem sabe me dizer quantos pães? Oi? 5 pães. Quantos pães tinham antes de Jesus agradecer? 5 pães. Quantos peixes tinham antes de Jesus agradecer? 2. E quantos peixes tinham depois? 2. Ah, agora vocês estão falando mais forte, né? Mas vocês já sabem, vocês já pegaram o sentido da pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, o povo estava sentado. Não esquece que o povo estava sentado, todo mundo olhando, tipo assim, está sentado, para quê? Por quê?
E os discípulos ali, os 12 discípulos perto de Jesus. Jesus agora pega aqueles 5 pães e começa a partir. Coloca no cesto. Leva Pedro. Leva João. Eu vejo aqui um grande gesto de fé dos discípulos. A gente às vezes briga com os discípulos, né, no bom sentido da palavra que eu estou falando, porque a gente vê esses discípulos errando, falhando, duvidando, tropeçando muitas vezes. Mas, gente, eles tinham que ter uma fé muito grande, porque Jesus não estava ali vestido de vestes brancas, resplandecentes, brilhando como o sol, igual João viu lá em Apocalipse, depois que Jesus tinha voltado para a glória. Não, Jesus estava ali, um homem relativamente jovem, com cerca de 30 e poucos anos, entre 30 e 33 anos, um homem comum, um homem simples, um homem que nem bonito fisicamente não era. E aquele homem agora vai falar para eles assim: pega esses pedaços de pão e leva para o povo. Aí levou o primeiro cesto, o povo pegou, comeu, voltou o cesto vazio, levou. Jesus está lá partindo dos 5 pães, os 5 pães que nunca se acabavam, meus irmãos. Partiu, nunca acabou. E foi partindo esses 2 peixinhos. Quanto mais partia os 2 peixinhos, mais 2 peixinhos estavam lá ainda. Pensava assim, agora acabou os 2 peixinhos. Quando eles voltavam, os 2 peixinhos estavam perfeitos lá. Ninguém entendia. Mas milagre não precisa entender. Milagre você precisa crer. Crer para viver e crer para receber. Não precisa tentar entender milagre. Milagre você apenas recebe no seu coração. Então, vão indo. Aí o que vai acontecer? Todos comeram e ficaram fartos. Aleluia. Onde Jesus está, meus irmãos, não tem falta de nada. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o nosso bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor, lá de Salmos 23, é aquele que a presença dele supre todas as nossas necessidades. Amém? Onde Jesus está não tem falta de nada. Pastor, mas eu tenho Jesus, está faltando dinheiro. Meu irmão, você está olhando com os olhos dos discípulos. Se você olhar com os olhos da fé, você vai ver a provisão já pronta para você e assim manifestar. Talvez você não vai ver o montante, mas você vai ver a providência. Como assim, pastor? Talvez você não vai ver cair na sua conta R$1 milhão amanhã, mas você vai ver a providência chegando. E quando terminar de providenciar, você vai perguntar: como que aconteceu isso? Aí você se lembra de hoje. Milagre não se explica, milagre se recebe. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes, com dinheiro bem curto, com dinheiro bem pequeno, sem condição, sabe, aquele dinheiro curto que não dá para, por mais que você estica ele não vai mais. Você já esticou tudo que podia. Se esticar mais um pouquinho, rasga a nota e quebra a moeda. E no final das contas, está tudo certo, está tudo pago. Como assim? Se não vem um montante maior, como assim? Com esse valor pequeno, milagre não se explica, milagre se recebe. Eu gostei tanto disso que eu quero te pedir para falar para o seu irmão, porque talvez ele vai se esquecer disso. Então fala aí: milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre se recebe, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, porque ele diz que recebemos milagre de Deus. Aleluia! Aí, meus irmãos, veja só, ficaram fartos. Que maravilha, não é mesmo? Ficaram fartos. Orianda labá, surianda labá. Se eles tivessem saído dali para comprar no comércio, eles tinham comprado aquilo que eles podiam comprar. E nem sempre o que eles pudessem comprar iria saciá-los. Mas a melhor coisa foi eles permanecerem na presença de Jesus. Porque Jesus te dá mais do que aquilo que você pode comprar. Mais do que aquilo que você pode conseguir sozinho. Pelo seu esforço, Jesus te dá de uma maneira tão maravilhosa, que enquanto houver necessidade, Ele vai suprindo a sua necessidade, até você ficar farto, satisfeito, cheio. Aleluia! E aí o que diz a Bíblia? Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
Que coisa linda! Jesus nunca se esquece daqueles que agem pela fé. Aleluia. Talvez você seja um Pedro e um João. Um Pedro e um João. Que vem caminhando com Jesus. Que vem vendo Jesus fazendo milagres na vida de tantas pessoas, igual eles viram. Mas e agora? E para eles? O povo comeu e saciou, e eles? Jesus nunca perdeu a conta de nada. Ele sempre faz o cálculo certo. E nas suas multiplicações, ele se lembra de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, de Judas, de Tomé, de Natanael. Se lembra de todos que estavam ali com ele. E no final, na hora de fechar ali o relatório, quantos cestos sobram? 12 cestos. Sobra de quê? De resto do povo? Não, sobram cestos cheios, porque ele vai cuidar daqueles que agiram pela fé junto dele. Amém? Fica junto de Jesus, porque ele vai trazer fartura. Fica junto de Jesus, porque ele vai honrar a sua fé. Aleluia! Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos pensar igual os discípulos? Vamos pensar igual os discípulos? Dando comida para o povo, pensando em nós, Jesus. A gente está servindo eles, mas a gente também tem fome. Talvez você está ajudando alguém, orando por alguém, mas você também tem as suas necessidades. Mas Jesus não se esqueceu de você, não, tá bom? E nós vamos orar agora. Oh, glória a Deus. Declarando que essa palavra é verdade na nossa vida. Porque o Senhor nunca fala em vão. Tudo aquilo que Ele fala com propósito. Alguém aqui está sendo tocado por essa palavra nessa noite. Alguém aqui está sendo mudado por essa palavra nessa noite. A visão de alguém aqui está sendo aberta nessa palavra nessa noite. E coisas que eu falei aqui nessa palavra vão acontecer na sua vida a partir de agora. Você vai voltar aqui e vai falar: aconteceu na minha vida algo diferente pelo poder daquela palavra. Aleluia. Deus, eu oro agora com o teu povo em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor, diante dessa mensagem maravilhosa, que nos faz, Senhor, jubilar de alegria pelo feito do Senhor naquele dia. Mas nós sabemos que a tua palavra não está presa ao passado, ela é verdade para nós, e ela está aqui diante de nós dizendo que o Senhor Jesus é o mesmo. E nós estamos aqui na tua presença, Senhor, sendo saciados por este alimento espiritual, mas o Senhor também está vendo as necessidades pessoais de cada pessoa aqui. E no meio das impossibilidades deles, da pequeneza das condições deles, no meio disso tudo, Senhor, o Senhor está providenciando a manifestação do milagre que já aconteceu no mundo espiritual. Faz com que esses olhos vejam, faz com que esses olhos contemplem o que o Senhor já tem preparado para nós. Aleluia! Em forma de saúde, em forma de recursos, em forma de condição financeira, em forma de salvação, enfim, qual que seja o nome do milagre que este povo precisa, Deus, o Senhor já providenciou. E eu te louvo por isso, eu te adoro por isso, porque a mesa foi preparada no deserto. E é justamente nos desertos da nossa vida que nós vamos viver os maiores sinais da presença e do cuidado de Deus por nós. Nós te agradecemos por isso, Pai, e declaramos todos aqui, debaixo da unção dessa palavra, da unção do milagre desta palavra, em nome de Jesus. E se você crê comigo, diga: eu creio, eu recebo esta palavra, uma palavra de Deus, para o meu coração, e os meus olhos vão desfrutar de contemplar as maravilhas que Deus vai manifestar diante de nós. Amém. Palmas e glória a Deus. Palmas.